Ok? Beleza, então vocês estão sendo gravados, tudo certo? Alguém se opõe? Tá aparecendo, galera, ali a barra de tarefa ali? Tá Tá aparecendo. aparecendo a imagem de um monócito? Aham. Beleza, então já comecei, né? Eu ia perguntar para vocês, primeiramente, qual que seria essa célula de defesa? Isso aqui, então, é uma célula de defesa que vai ser encontrada, então, no esfregaço sanguíneo. Quando a gente pede um hemograma, então, é uma das células que vai vir sendo avaliada ali nesse exame de sangue. Essa célula aqui eu falei para vocês que é um monócito. Qual é a função do monócito? Alguém? Exterminar possíveis ameaças. Pode ser, pode ser. Ele participa ali junto com hemoparasitoses, né? Então ele vai estar presente em hemoparasitas. E ele seria como se fosse o faxineiro do organismo. Então, por exemplo, quando eu tenho lá um processo inflamatório, um processo infeccioso, eu vou ter geralmente neutrófilo, né? Neutrófilo ele vai, ele morre, e aí vem o monócito para depois limpar aquela sujeira toda lá que fica nos restos celulares. Beleza? Então vai lá, vocês falaram que tem um monócito, qual outra célula de defesa? Acabei de falar. O neutrófilo. O que o neutrófilo faz? E aí, galera? Vamos participar. Função do neutrófilo. Ele vai lá e morre tentando defender nosso organismo. Ele participa, então, do processo inflamatório. Então, é a primeira célula de defesa, que ela é mandada para fazer a defesa do organismo. Só falaram monócito e neutrófilo. O que mais que tem de defesa? Eosinófilo, basófilo. Eosinófilo. O que o eosinófilo faz? Ele participa lá da parte das verminoses e alergias. Isso. Então, o eosinófilo está presente, então, quando o animal vai ter uma alergia ou uma verminose. O que mais que temos? O basófilo. Basófilo está presente no quê? O basófilo ele é raro no sangue. Ele pode participar também das alergias, tá? Mas ele é bem raro no sangue, quase não aparece. E qual o último? O principal foi monócito, eosinófilo, neutrófilo, basófilo. Faltou? E aí, o que faltou, galera? Bom dia! Faltou linfócito, certo? Linfócito, então, é a principal célula de defesa do organismo. Então, quando a gente for fazer um hemograma e avaliar que o linfócito está baixo, esse animal já tem uma imunidade baixa. Beleza? Então, são as 5 células de defesa principais que a gente avalia no hemograma, desde o monócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e linfócito. Isso aí é só uma revisão, né? Que você já tem que saber isso aí bastante. E aqui a gente tem, então, um monócito. Só que esse monócito, ele tem essa bolinha aqui, essa inclusão aqui dentro do seu citoplasma. Isso aqui não é normal. Isso aqui é um achado, então, no exame de sangue. Galera aí saberia me dizer o que seria isso? Se isso é uma babésia, se isso é uma leishmania, se isso é o quê? Se é uma leptospira, se é uma inclusão de lentes, o que seria isso? O Merlíquia.
Por que será que você sabe? Né? Tá bom. Eu troquei no Elma, né? E aí, galera? Mais alguém? Mais alguém fala outra coisa? Vamos ser Carner mesmo? Cadê, galera? Bora, galera! Vamos acordar! Nas outras aulas vocês estão quietinhos assim também? Vai lá, Alan. Fala aí, Alan. Não, na do Cadu todo mundo fala. Babesiose, professor. Babesiose. Vai falar do babesiose. Quem mais? Fala mais alguma coisa aí. Ah, só na minha que eles estão quietos, então, é? Ah, beleza. Então, galera, isso aqui é uma mórula de Ehrlichia, tá? Seria uma inclusão aqui da Ehrlichia, né? Porque o que a Ehrlichia é? Para começar, então, a gente vai falar hoje sobre Ehrlichiose, mais uma vez. Só que aqui vai ter os detalhes teóricos da Ehrlichiose, né? Porque a gente só viu na prática, vocês já sabem o tratamento. Então, a revisão aí de algumas coisas importantes. Então, para começar, eu falo que a Ehrlichia é uma bactéria, certo? Ela é uma bactéria. Antigamente, ela era considerada uma rickettsia, né? Só que daí depois caiu e ela evoluiu aí por uma bactéria. Vocês acham que ela é uma bactéria o quê? Gram positiva ou gram negativa? E aí, meu Deus do céu. A Ehrlichia, galera, é uma bactéria o quê? Gram negativa. Então anotem aí. Ehrlichia, bactéria gram negativa. Eu tenho várias Ehrlichias, várias nomenclaturas para Ehrlichia, mas a Ehrlichia canis é a mais popular aqui no Brasil, certo? A mais popular é Ehrlichia canis. Então ela é uma bactéria gram negativa e ela é o quê? Intracelular obrigatória. Então, ela precisa aqui de uma célula, tá vendo? Então, ela parasita a célula justamente porque ela é um parasita intracelular obrigatória. Só que as células de eleição que a Ehrlichia fica, ela fica nos leucócitos. Então, aqueles leucócitos que eu falei, vai ter uma tabela depois com todos os leucócitos que a Ehrlichia tem predileção, certo? Mas o principal dos leucócitos é o monócito. Ela também pode estar presente até mesmo no linfócito, ela pode estar presente. Beleza? Certo? Então, a gente falou sobre as células de defesa, falamos do monócito, falamos que isso aqui é uma mórula de Ehrlichia, falamos que a Ehrlichia, então, é uma bactéria do tipo gram negativo, tá? Que parasita, então, leucócitos, ela é um parasita intracelular obrigatório de leucócitos, e uma das células de defesa, monócito e linfócito, é certeza que ela já parasita, certo? Já foi até encontrado, galera, a Ehrlichia canis em felinos, anticorpos. Tem alguns trabalhos que encontraram já anticorpos de Ehrlichia canis em gato. Depois a gente vai falar de Ehrlichiose felina, só que só para adiantar que já foi encontrado. Não é comum ter Ehrlichia canis em felinos, mas já foi encontrado em alguns trabalhos anticorpos contra Ehrlichia, certo? Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a Ehrlichia ela é uma zoonose? E aí? Não tem não, hein? Sabe não? Aí.
A Ehrlichia, galera, ela é considerada uma zoonose, tá? Na literatura, já teve casos de Ehrlichia causando prejuízos em seres humanos, só que é raríssimo esses casos, né? Então, mas ela é considerada uma zoonose. E aí, o que vocês acham? Como que seria, então, o principal vetor, né? Porque a Ehrlichia é uma bactéria. Então, quem que é o principal vetor que carrega essa Ehrlichia, que participa, então, do ciclo, é quem? O carrapato, certo? Quando vocês falam, o animal tem doença do carrapato, tal. Galera, vocês têm que ter em mente que quando o animal tem uma doença transmitida por carrapatos, ele tem várias doenças, podem ser a doença do carrapato. Pode ser desde babesiose, pode ser desde uma anaplasmose, até mesmo a própria Ehrlichia. Então, assim, quando vocês forem falar para o tutor, vocês vão ter que explicar qual doença do carrapato que é. Porque pode ser uma babésia, pode ser uma Ehrlichia, pode ser uma anaplasma, e cada uma vai ter uma particularidade do tratamento. A maioria delas se resolvem com tetraciclinas, só que você tem que deixar claro qual é a doença que é transmitida, que está afetando aquele animal naquele momento. E aí, quem lembra o nome do principal carrapato envolvido na transmissão da Ehrlichia? Ripcéfalo? O Rhipcephalus sanguíneos. Beleza, esse cara aí mesmo. Deixa eu ver se vai aparecer um vídeo aqui. Eu peguei um videozinho aqui, vamos ver se vai dar certo. Opa, fiz errado. Aguenta aí. Vai. Apareceu um videozinho aí, galera? Pode ser um cone. Um ícone, né? O cone só, né? Deixa eu ver se vai. Apareceu? Apareceu. Ô, bicho feio. Beleza, galera. Então aqui, ó, é só uma imagem aí em 3D de um carrapato, né? Então mostrando que ele tem esse aparelho picador e sugador aqui que é bem desenvolvido. Então é isso aqui que fica preso então no hospedeiro, tá? Vou mostrar mais aqui, certo? Então é isso aqui que vai ficar preso no hospedeiro. Então isso aqui que faz aquele processo inflamatório local na região da picada ali. Estão vendo certinho? Sim, sim. Beleza. Ok. Aí, galera, na hora então do pastejo sanguíneo, que o Rhipcephalus então vai transmitir então a Ehrlichia para o cão. Então, o que acontece? Ó, na hora então da picada, na hora que ele vai lá sugar o sangue, ele faz, então, ele joga, ele tem essa substância aqui que seria parecido com cimento, digamos assim, que ele ajuda a fixação desse carrapato no animal. Na hora ali, então, ele suga o sangue do animal, só que na saliva do carrapato, ele tem, nem todos têm, mas se ele estiver com a Ehrlichia, ele vai transmitir, então, para o animal. Aqui, então, é mostrando só a parte do sangue, agora mostrando a transferência, então, das bactérias para a corrente sanguínea. Certo? Todo mundo tinha noção disso aí, né? Então, na hora então que o carrapato vem, ele suga o sangue do animal, ele também, junto com a saliva do carrapato, saem as bactérias junto. Isso é no caso da Ehrlichia. Se fosse a babésia, que é um protozoário, aconteceria a mesma coisa, certo? Beleza? Mas como a gente está falando sobre Ehrlichia, aqui é um vídeo sobre Ehrlichia. Ok? E aí, galera, vocês acham que, hora que esse carrapato tá lá, sugou o sangue, ele já
transfere na hora ou tem que esperar algum tempo? Para essa Ehrlichia ser ativada, essa bactéria ser ativada, esse carrapato ele tem que ficar um tempo ali no organismo do animal, porque ele tem que se aquecer. Esse sangue, né, ele tem que estar quente. Então, na hora que ele suga o sangue, ele ainda tem que esperar um pouco para a temperatura do carrapato se elevar para essa bactéria ficar infectante, entendeu? Então, não é assim, o carrapato subiu agora, rapidão, já teve problema. Não é bem assim, tá? Então, precisa desse carrapato se fixar, leva um tempo, então, para ele conseguir fazer essa transferência da bactéria para o animal. Isso por que é importante? Porque vocês vão ver alguns medicamentos que eles não evitam que o carrapato suba no cão, tá? Então, tem alguns produtos, o Frontline mesmo, ele não evita que o carrapato suba. Você pode encontrar carrapato no animal, só que ele não deixa o carrapato se fixar. Por quê? Porque o sistema de proteção do Frontline é que ele aquece os membros do carrapato. Então, é como se o carrapato subisse no cão e ele queimasse as patinhas ali do carrapato. Então, ele não se fixa no hospedeiro, certo? Então, só vai ter doença se ocorrer isso aqui, se ocorrer essa transferência, então, na hora de sugar o sangue e ocorrer essa transferência de bactéria para o animal, certo? Isso é importante, porque às vezes vocês vão vender um produto, por exemplo, o Frontline, e aí o tutor vai lá na clínica de vocês reclamando que ele encontrou carrapato no animal, andando pelo animal. Só que ele não vai se fixar. Se tiver no período do medicamento agindo e tiver fazendo efeito, ele não se fixa. O fato do tutor encontrar carrapato andando não vai querer dizer nada, entendeu? Porque se ele não se fixar, não tem problema. Certo? Ok. Professor, a ação do Simparic e do NexGard é a mesma coisa? É um pouco diferente. Ele acaba sugando o sangue na hora do primeiro contato, só que ele mata os que estão no animal, né? Ele destrói os que estão no animal porque ele vai no sistema neurológico do carrapato. Então é como se o carrapato morresse por convulsões. Entendeu? Então esses dois aí acabam controlando o ambiente também, né? Isso, controla o ambiente também. Eu vou abrir aqui de novo, galera, que eu já salvo o vídeo de outro jeito. Aguenta 2 segundinhos aí, que eu acho que já tá abrindo. Beleza. Aguenta aí. Aguenta aí. Então ele faz isso, Alan. Alan, ele destrói o animal através de convulsões. Ok, aguenta aí. Aí, galera, pergunto para vocês. O que tá aparecendo para vocês aí? Só eu, né? Só a minha cara. Pergunto para... Pera aí, meu Deus do céu. Calma aí, galera. A gente tá se adaptando aí nesse negócio aqui. E aí? Vocês acham que, por exemplo, na hora da postura dos ovos ali do carrapato, vocês acham que qualquer... Por exemplo, se eu tenho uma fêmea, uma teleógena ali com os ovos, vocês acham que todos esses ovos eles vão ter Ehrlichia? O que vocês acham? Aqueles ovos de carrapato eles já vão ter a bactéria? Sim. Vocês acham que sim? Mais alguém? É pegadinha. Eu acho que não. Pois é, galera. Todo mundo assim, eu pesquisei até ontem isso aí, porque quando eu vi na literatura eu falei, não, será, né? Pois é, os ovos, eles nascem sem Ehrlichia. Não tem. Não tem.
por mais que a mãe, a teleógena, ela esteja com a Ehrlichia, essa Ehrlichia não passa para os ovos, tá? Então, o que acontece? A Ehrlichia, ela só é adquirida quando, então, esse filhote de carrapato aqui, sugaram sangue com o animal contaminado, certo? Então, na hora que ele faz o pastejo sanguíneo, na hora que ele coleta o sangue lá do animal, a Ehrlichia vem junto. Aí sim ele vai estar parasitado, o carrapato vai ser um vetor. Mas aqueles ovos ali, galera, eles nascem sem o carrapato. Tá vendo o vídeo aí? Ah, Tá vendo? Sim. Então, geralmente, na fase aí de uns 3.000 ovos, 3 a 4.000 ovos, eles nascem sem a bactéria. Então, é só depois ali que faz a... Vou voltar aqui. Só depois, então, que faz o pastejo sanguíneo, então, que vai ocorrer a infecção. Certo? Então, esses ovos, eles não estão infectados. Todo mundo achava, né, que os ovos estavam infectados. É diferente da babésia. A babésia não. A babésia, eles já nascem com a babésia, né? Oi, pode falar. Eu imaginei que não, pela quantidade, né? Imagina esse monte Sim, né? E é uma bactéria também, né? Se fosse igual o protozoário. O protozoário é mais resistente, então o protozoário sim, né? Beleza? Então, a única forma desse carrapato novo ali adquirir a Ehrlichia é através do pastejo sanguíneo. Então, da mesma forma lá que ele pode, na hora da alimentação, ele transferir a Ehrlichia para o animal, ele também, na hora do pastejo sanguíneo, ele também adquire essa Ehrlichia junto. Certo? Aí, galera, eu pergunto para vocês, Ehrlichia, Ehrlichiose, né? Que a Ehrlichia é a bactéria. A Ehrlichiose, ela tem 3 fases, certo? Bem definidas aí. Eu tenho a fase aguda, a fase subclínica e a fase crônica. Beleza? A fase aguda, galera, é aquela, então, que na anamnese vocês vão encontrar, então, aumento de linfonodo, tá? Então, eu tenho uma linfadenomegalia. Tá aparecendo o slide aí? uhum. Ok, então anotem aí. Na fase aguda da erliquiose, eu tenho aumento de linfonodos, eu tenho fraqueza, pode colocar aí uma fraqueza muscular, mas é uma fraqueza no geral, né? O animal ele tá apático, tá fraco, ele tá com letargia, então aquele animal que você vê ele que não quer fazer nada, parou de brincar, essa é a primeira queixa do tutor, né? Ah, animal parou de brincar, não tá nem brincando mais. Então ele tá com letargia, ele apresenta depressão, principalmente a falta de apetite. Então, galera, se atender um cachorro com presença de ectoparasitas, com carrapato, tá com linfonodo aumentado, tá triste, tá apático, sem comer, isso aí, galera, é um forte indício que seja erliquiose, tá? Pode apresentar uma dificuldade respiratória, tá? Não é tão comum, mas pode aparecer uma dificuldade respiratória. E linfedema, que é aquele aumento dos membros, pode acontecer, como que eu vou dizer, igual na babesiose, aparece edema de membros, pode colocar assim. Certo? Então, eu falei que a erliquiose, ela tem 3 fases, a fase aguda, a subclínica e a fase crônica, certo? Na fase aguda da doença, a gente vai pegar animais, então, com linfadenomegalia, com linfonodo aumentado. Então, por isso que é importante a palpação dos linfonodos.
Então, faz a palpação dos linfonodos. O animal ele pode apresentar uma fraqueza, pode apresentar letargia, depressão, falta de apetite, dificuldade respiratória e pode colocar edema de membros, pode acontecer, certo? Na fase aguda. O que faltou na fase aguda? A anemia, tá? A anemia é o mais comum, mais popular de acontecer, né? Anemia em animais com erliquiose, dependendo, precisa até de transfusões sanguíneas, tá? Então, na fase aguda, eu também posso ter essa questão de anemia aí nesses animais. A gente vai avaliar essa anemia através de avaliação das mucosas, certo? No caso aqui tá pálida, né? Nem tenho que falar dessa mucosa. Todo mundo tá vendo? Beleza. Galera, e de transfusão? Vocês lembram mais ou menos? Quando a gente tem lá, a gente pode avaliar por vários fatores. Pode ser desde o volume globular, pode ser desde a avaliação da hemoglobina, que a função da hemoglobina é o quê? O transporte de oxigênio. Então, se a hemoglobina estiver muito baixa, também se faz necessária a transfusão. Pelo volume globular, também tem autores que avaliam pelo volume globular. Então, volume globular abaixo de 15 sugere-se transfusão, tá? Isso aí tem várias literaturas. Vocês vão achar literatura falando abaixo de 20 e tal. Eu, pelo menos, padronizei os abaixo de 15. Então, eu vejo abaixo de 15 já se faz transfusão sanguínea. Então, se você pegar lá o animal, chegou nesse estado para você, mucosa pálida, fez o exame de sangue, no exame de sangue lá, o volume globular ou eritrócito veio abaixo de 15, transfusão nesse cachorro. E aí? E a fase subclínica? Vocês acham que apresenta algum sintoma? Na fase subclínica, galera, ele pode ficar sem sintoma por meses a anos. Então, ele leva essa infecção escondida, guardada ali por muito tempo. Como que chega na fase subclínica? É aquele animal que ele até conseguiu vencer a erlíquia, por exemplo, assim, um tratamento também pode ser um tratamento que o tutor interrompeu, que o tutor não fez até o final o tratamento, aí o animal deu uma melhorada, porém, ele ainda ficou com a erlíquia, né? Ficou escondido lá no baço, em algum órgão, e aí depois de um tempo esse animal desenvolve erlíquia crônica. Na erliquiose crônica, o principal sintoma, quem saberia me dizer, da erliquiose crônica? Alguém? Então, eu tenho a erliquiose aguda, que são todos aqueles sintomas lá, anemia e tal, a falta de apetite. A fase subclínica é aquela que não tem sintoma, o animal não apresenta sintoma. Só que depois de um tempo ele pode aparecer. Depois de muito tempo ele aparece a erlíquia, só que dela já vem na forma crônica. E qual que será o principal sintoma? Lógico, tem vários sintomas, mas tem um bem famoso que é o que leva o animal a óbito. O que você falou? Aumento do baço aí, professor? Aumento do baço, posso ter uma esplenomegalia, sim. Pelo sequestro, né? Que o baço ali é o que segura, digamos assim, o parasita, né? O que mais? Vai levar o animal a óbito. Pensa, na erliquiose crônica, o animal chega com esse quadro aí, geralmente é muito difícil salvar. O animal na erliquiose crônica, galera, ele desenvolve uma glomerulonefrite. Então, ele vai ter falência renal. Ele pode chegar lá sem o rim estar funcionando. Certo? Por quê? Mas por que a erlíquia, uma bactéria, o que tem a ver com o rim?
A Ehrlichia, galera, ela faz depósito de imunocomplexo. O que é isso? São complexos imunes, né? A imunidade do animal tem uma resposta, e aí em cada órgão vai ter esse depósito. Esse depósito pode ir para o olho, pode ir para as articulações, pode ir, no caso, para o rim. E em cada órgão, cada sistema vai ter um problema. Quando eu tenho depósito de imunocomplexo no olho, eu vou ter a uveíte, que é aquele olho azulado lá. Quando eu tenho depósito de imunocomplexo nas articulações, eu posso ter uma artrite. E o animal até fica com ataxia, nem anda. E eu também tenho situações desse depósito ser depositado no rim. Aí esse animal tem uma glomerulonefrite, certo? Ok? Então vamos lá. Da erliquiose crônica, eu tenho alguns sintomas, que seriam o sangramento anormal, tá? Então eu tenho sangramento anormal. Esse animal ele pode ter sangramento até dentro do olho, tá? Que daí o nome disso chama ifema. Então esse animal pode até desenvolver ifema, que é sangramento dentro do olho. Eu posso ter o sangramento nasal, tá? Da erliquiose crônica. Lembrando, galera, que esses sintomas, eles não são específicos de erliquiose. Essa semana passada mesmo, eu recebi uma mensagem de um aluno com um animal lá com sangramento nasal. E assim, não quer dizer que é erlíquia, pode ser outras doenças, né? A própria leishmaniose, babesiose causam esse sangramento nasal. Esse sangramento nasal tem um nome na semiologia, qual que é? Epístase. Isso, a epistaxe aí acontece então na erliquiose crônica, esse sangramento nasal aí. O animal ele pode desenvolver uma perda de peso severa, então ele pode ter um emagrecimento também nesse animal aqui com erliquiose crônica. Nesse caso eu também tenho febre. Na fase aguda eu também tenho febre, mas na crônica relatam mais casos de ter febre. E as febres aqui, galera, é febrão. O animal pode chegar até 40 graus, 41 graus de temperatura, tá? Então é uma febre significante nesses casos. Certo? Eu posso ter uma dispneia, uma dificuldade respiratória nesse animal, então continua aquela dificuldade respiratória. Eu posso ter dores articulares. Justamente por quê? Por causa do depósito de imunocomplexo nas articulações. Esse animal pode ele desenvolver uma dor articular aqui, certo? Então, são alguns sintomas da erliquiose crônica. Sangramento anormal, epistaxe, perda de peso, febre, dispneia, dor articular, ele pode apresentar. Pode apresentar ainda convulsões, tá? Esse animal ele pode ter convulsão na erliquiose. A erliquiose pode ter convulsão, galera. Desde o depósito de imunocomplexo até mesmo pela diminuição das plaquetas, tá? Então isso aí leva à convulsão. Então, isso é importante por quê? Porque às vezes vocês vão atender um animal lá com convulsão e a última coisa que vocês vão pensar é na erlíquia. Só que a erliquiose, ela também dá convulsão. Então, ela deveria estar ali no seu diagnóstico diferencial, para quando você atender um animal convulsionando. O animal pode apresentar uma falta de coordenação, tá? Então, ele fica ali descoordenado. E ainda o famoso head tilt. O que seria isso? Cabeça bamba, tá? Então, o animal ele pode apresentar uns maneios de cabeça, assim, né? Então, cabeça bamba. Só que na veterinária a galera chama de head tilt. Então tá ali, ó, em inglês o termo é a cabeça bamba, certo? Então imagina um animal aí com sangramento, com cabeça bamba, convulsionando, o negócio é feio.
Dor nos olhos, tá? Então, na hora ali, às vezes, da palpação, esse animal pode não querer nem deixar fazer a palpação. Isso aqui a gente quase não vê, né? Porque a gente não faz tanto esse exame clínico aqui de fazer essa dor nos olhos. O animal ainda pode desenvolver a anemia e, ó, o principal, falência renal. É isso aqui, galera, que vai levar a óbito o seu paciente, tá? Então, na erliquiose crônica, é aquele animal que chega para você com emagrecimento e chega com aquelas fezes parecendo petróleo, assim. Essas fezes, que é uma melena, esse melena já é lá uma úlcera gástrica em função da destruição renal, certo? Então, se você atender animal com emagrecimento, com temperatura alta, com esse melena, suspeite-se de erliquiose crônica, tá? E ainda esse animal pode ter uma paralisia, certo? Tem animal que ele chega sem andar. Meu tutor vai chegar com esse animal, vai precisar pegar até maca para esse animal, porque ele não está andando, tá? E outra suspeita, então, seria a própria erliquiose crônica, tá? Que leva a essa paralisia. Justamente por quê? Por causa do depósito de imunocomplexo, certo? Então, além da dor articular, ele pode chegar com paralisia já. Tudo bem até aqui? Entenderam, erliquiose, a diferença da aguda para a crônica? Tenho vários sintomas na erliquiose crônica, desde o sangramento nasal, febre, dificuldade respiratória, dor articular, posso ter convulsão, posso ter incoordenação, posso ter head tilt, cabeça bamba, posso ter dores nos olhos, pode ter anemia, pode ter falência renal, posso ter paralisia. N sintomas, galera, muitos sintomas, tá? Então, sempre que atender um desses sintomas, lembra da erlíquia, tá? Que às vezes a gente acaba esquecendo dela. E também nem tudo é erlíquia, né? Então, tem que fazer os diferenciais aí. Então, esse aqui é o famoso sangramento nasal. Para resolver isso, galera, obviamente que o animal tem uma plaqueta baixa, que recebe o nome de... Vixe, Mari. Ninguém lembra? Plaqueta baixa. Trombocitopenia. Isso, trombocitopenia. Tá? Tem uma trombocitopenia, esse animal vai desenvolver esse sangramento nasal, epistaxe, beleza? Ele tem essa epistaxe, então. E para resolver isso aqui, a gente pode usar os antihemorrágicos, tá? Tem o ácido tranexâmico. Ácido tranexâmico. É um medicamento que vai ser usado, então, para diminuir esse sangramento aqui, certo? Ácido tranexâmico. A galera aí gosta da vitamina K. Por que a vitamina K poderia até ser usada, mas não vai resolver, não. A vitamina K, galera, ela faz parte da cascata de coagulação, beleza? Geralmente a vitamina K, ela ajuda quando o animal ele foi intoxicado, né, envenenado pelo veneno de rato. Então, às vezes o animal que ingeriu o veneno de rato e está tendo hemorragia em função daquele veneno de rato, a vitamina K é um antídoto. Por quê? Porque o veneno de rato ele consome a vitamina K do animal. Então, aí vai faltar a vitamina K para a cascata de coagulação. Então, para isso que se usaria a vitamina K. Nesse caso da erlíquia, não vai resolver muito não, tá? Então, melhor seria mesmo o ácido tranexâmico, que tem vários no mercado. Tem o Hemoblock ou o Transamin, certo? Hemoblock ou Transamin, certo? Beleza? Outra coisa, porque assim, vai chegar só vocês atendendo para vocês terem noção do pavor que é um animal desse sangrando.
sangra muito. Chega no consultório assim, tá esvaindo em sangue. Então, o tutor chega bem aflito, bem desesperado. Nesse caso, galera, aplicação de adrenalina tópica também ajuda a fazer a vasoconstrição ali local, tá? Então, pega uma ampolinha de adrenalina e puxa com a seringa e joga ali. Ajuda também a fazer a vasoconstrição local ali, certo? Então, atender um animal desse com esse sangramento nasal é ácido tranexâmico e adrenalina local ali. E, obviamente, manda o tutor embora, deixa esse animal calmo ali, porque se ele ficar agitado, quanto mais agitado, não vai melhorar. Dúvidas até aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Estamos falando em relação a tratamento de erlíquia, galera. Acho que todo mundo, erliquiose, todo mundo lembra, né? Então vai ser, obviamente, que a droga que mais se utiliza é a doxiciclina. A doxiciclina ela vai ser usada na dose de 5 a 10 miligramas por quilo, certo? Ela pode ser realizada BID. E aí a gente preconiza aí 28 dias de tratamento, certo? Doxiciclina de 5 a 10 miligramas, 2 vezes ao dia, por 28 dias. A segunda droga de escolha seria o cloranfenicol. Deixa anotado aí esse cloranfenicol. A gente vai olhar mais para frente. Beleza, mas vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as definições. Então, as erliquioses, elas são doenças infecciosas que são transmitidas por carrapatos. Acometem, então, mamíferos domésticos e selvagens, tá? Então, não vai ser só apenas os domésticos, pode ter o acometimento de animais selvagens. E são causados por bactérias, então, do gênero Ehrlichia, tá? Então, Ehrlichia é causados por bactérias. No Brasil, então, a principal espécie é Ehrlichia canis, conforme eu falei, né? Então, a Ehrlichia canis é a mais famosa no Brasil. E ela é responsável pela erliquiose monocítica canina. A erliquiose em si tem todo esse nome aqui, erliquiose monocítica canina. Então, essa erliquiose ela é caracterizada como doença de sintomatologia complexa. Vocês viram lá, né? Na fase crônica tem um monte de sintoma, a qual varia na intensidade de acordo com a fase clínica da doença. Então, cada fase vai ter os seus sintomas também. Eu tenho fase aguda, a fase subclínica, que então seria aquela fase assintomática, e a fase crônica, tá? O principal sintoma na fase crônica, como eu falei, é a insuficiência renal, a falência renal, que é o que vai levar esse animal a óbito, certo? As apresentações clínicas, então, elas envolvem sangramentos por mucosa, pode desenvolver a febre, porque igual eu falei, a febre ela pode estar presente também na fase aguda, tá? Não vai ser específico lá na fase crônica. E o aumento dos linfonodos, que é a linfadenopatia ou linfadenomegalia. A doença ela já foi conhecida antigamente por pancitopenia tropical canina, por rickettsiose canina, por febre hemorrágica canina, doença do cão farejador, vários nomes. E até mesmo doença de Nairobi, tá? Galera aí de, como é que é? Cidade de papel, casa de papel, sei lá. No Brasil, em 1973, a gente teve o primeiro caso lá em Minas Gerais, tá? Então, desde 1970, essa doença já foi encontrada no Brasil. E aqui no Brasil, o principal vetor é o Rhipcephalus
sanguíneos, tá? Então, o principal carrapato vetor é o Rhipicephalus. E, obviamente, pelas condições climáticas, e elas são ideais para a manutenção desse vetor aqui no Brasil, tá? Então, essas nossas condições tropical, né? A gente quer praia, quer sol, então tem que ter uns vetorzinhos aí também. Então, é provável que a erliquiose ocorra em todas as regiões do Brasil. Isso aí, antigamente, também pensava assim, né? Ah, lá no sul não tem, mas já tem casos, sim. Até mesmo puxando o gancho, né? Como eu falei, a leishmaniose. A leishmaniose era uma doença que não tinha nas regiões sul do Brasil. Hoje em dia está em todas as regiões do Brasil, tem o leishmaniose. Então, não tem uma predisposição por sexo. Então, a erlíquia não vai afetar só macho, só fêmea. E olha que interessante. Trabalhos lá fora mostram que o pastor alemão seria a raça mais sensível. Só que aqui no Brasil não tem trabalho ainda. Não tem trabalho comprovando que o pastor alemão ele é a raça mais sensível a essa infecção. Só que lá fora já tem esses trabalhos, mostrando que o pastor alemão ele seria mais sensível, tá? Daria até, eu sempre falo que daria para fazer um trabalho aqui no Brasil sobre Rottweiler com parvo, porque o Rottweiler ele tem mais sensibilidade para parvovirose, é impressionante. Só que não tem trabalhos, daria para fazer. Então não há predisposição por faixa etária, sendo a doença diagnosticada em cães de qualquer idade. Então aqui é diferente de uma virose, por exemplo, uma parvo, que acomete mais filhote. Aqui não, galera. Aqui não tem predisposição por sexo. No Brasil não tem por raça. Não tem idade. Então, qualquer animal pode ser acometido por erliquiose. Obviamente que a ocorrência de co-infecção com outros agentes infecciosos pode acelerar ou agravar o curso da doença. Então, obviamente que se eu tiver lá um animal com erlíquia mais leite, óbvio que esse animal vai ter uma lesão maior, ou se ele tiver uma sinomose junto com a erliquiose. Isso que eu sempre falo para vocês, que às vezes o aluno ele acha, não, o cachorro vai ter uma doença. Galera, vocês podem entender um animal lá que ele tem 3 doenças ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. E vocês têm que ter isso na mente, que isso pode acontecer e vai acontecer. Tá? Então, saber isso, que quanto mais doença, obviamente que vai ser pior. Então, se esse animal tiver uma co-infecção com outra doença, a sintomatologia vai ser pior e a chance de cura desse animal também é pior. Em relação ao vetor, olha da onde que veio. Veio da África, tá? Então, o ripséfalo sanguíneo, ele foi originário da África e foi introduzido no Brasil, possivelmente a partir do século XVI. Com a chegada dos colonizadores europeus e seus animais domésticos. Então, galera, ele veio da África junto com os colonizadores europeus, desde o século XVI. Né? Só que daí lá só foi encontrado a erlíquia, porque aqui eu estou falando do vetor, né? Então o vetor ele chegou no século XVI no Brasil. O carrapato então é infectado por Ehrlichia canis ao ingerir os leucócitos circulantes parasitados. Então da mesma forma, como eu falei, o carrapato ele não nasce com a Ehrlichia. Ele vai adquirir essa erlíquia na hora do pastejo sanguíneo. Então, na hora que ele suga o sangue, ele vai ingerir também os leucócitos, tá, do animal. Então, ele vai ingerir um leucócito parasitado e lá essa erlíquia vai ser liberada e vai ficar no tubo digestivo do carrapato. E só depois, então, que ela vai sair no próximo pastejo sanguíneo. Já foi feita uma taxa de infecção por Ehrlichia canis em diferentes populações de céfalos. E no Brasil verificou que a frequência positiva variou de 2,5% a 6%. Então, essa aqui é só um trabalhinho que eles fizeram em relação a vetor. O cão é o considerado principal reservatório da doença, tá? Então, da Ehrlichia canis, o cão, coitado, é o principal reservatório. E eu tenho outro carrapato que está em estudo aí, só que no Brasil quase não tem caso, que é o Dermacentor variabilis.
Só para saber que existe esse outro carrapato também, que a galera está em estudo aí. Ok? Então tem aí predileção por pequenos mamíferos, mas só para saber que existe. Então a bactéria do gênero Ehrlichia pertence então à família Anaplasmataceae, tá? Então a família é Anaplasma. O gênero Ehrlichia contempla várias espécies, como eu falei, Ehrlichia canis, chafensis, euinde, muris e ruminantium, tá? Parece adamantium esse negócio aqui. Mas outros são gêneros de Ehrlichia. Só que, como eu falei, a principal no Brasil é a Ehrlichia canis. Só que eu tenho outras Ehrlichias, né? Só que no Brasil a principal é a Ehrlichia canis. Então, a Ehrlichia são parasitos intracelulares obrigatórios, tá? Então, eles são os parasitas aí de leucócitos, células hematopoéticas. E vamos lá. Agora eu falo quais são. Naquela foto lá inicial era um monócito. Então, a Ehrlichia parasita monócito, parasita, então, linfócito, parasitos macrófagos, que seriam o monócito tecidual. Pode aparecer nos neutrófilos, tá? Então, eu tenho monócito, linfócito, neutrófilo, macrófago, células endoteliais. Todas essas células aí, galera, eu posso ter Ehrlichia, tá? Posso encontrar nessas células sendo parasitadas, então, por Ehrlichia. Ok. E no carrapato, galera, ele vai estar presente, então, no epitélio intestinal e nas glândulas salivares do carrapato, obviamente. Então, a Ehrlichia canis é a principal espécie descrita no Brasil, sendo a única espécie de gênero isolada no país. Então, aqui no Brasil, Ehrlichia canis, tá? E ela é uma bactéria, então, do tipo gram-negativa. Em relação à fisiopatogenia da doença, a Ehrlichia, então, caracteriza-se por uma doença multissistêmica de sintomatologia complexa, que varia na intensidade de acordo com a fase clínica. Beleza? Então, como eu já falei, tem vários sintomas e cada sintoma vai estar presente numa fase. O período de incubação aí da doença, ele leva de 8 a 20 dias, tá? Então, a incubação é de 8 a 20 dias. Isso porque, galera, é interessante saber. Vamos supor que você, sei lá, você abriu um pet, foi uma madame lá com o shih tzu dela tomar banho, e de repente ela volta um dia depois com o cachorro lá doente, falando que pegou carrapato ali e tal, naquele dia, sei lá. Você tem que saber o período de incubação da doença. Essa doença ela leva de 8 a 20 dias ficando incubado. Então, às vezes, o animal só vai apresentar sintoma 20 dias depois. Tem muito disso. Às vezes o tutor chega, leva o animal lá para tomar um banho, achou carrapato, reclama, de repente passa 2 dias, o animal tá estranho, fala que pegou lá a doença, tá? Então é importante vocês saberem o período de incubação das doenças para vocês também terem respaldo, saber explicar para um tutor aí certinho. Então, após esse período, segue-se a fase aguda, subclínica e crônica. São as fases principais aí. Em animais naturalmente infectados, aí agora eu quebro tudo aquilo que eu falei, né? Que é bonitinho você saber que eu tenho sintoma tal na fase aguda, que eu tenho sintoma tal na fase crônica, mas é difícil. É difícil você definir a fase. Igual epistaxe, o sangramento nasal. Eu já peguei epistaxe animal filhote, então assim, difícil ser crônico o negócio, era bem recente, assim. Então, não quer dizer que é específico, certo? Então, é só uma maneira de ter ali os sintomas clínicos meio que definidos, mas não quer dizer que você vai conseguir detectar a fase da doença ali pelo sintoma. Obviamente que a lesão renal, por isso que eu foquei na lesão renal. A lesão renal, sim, é fase crônica já, certo? Então, uma vez que a apresentação clínica e os achados laboratoriais são similares e a duração e a gravidade de sintomas clínicos são variáveis. Então, tem infinidade de sintoma clínico e por aí vai. Bom,
Vocês viram o videozinho que o agente, então, é inoculado no cão pela picada do carrapato durante o repasso sanguíneo. Acho que isso ficou claro, né? Deu para entender bem ali no videozinho. Então, é necessário, então, que o carrapato permaneça fixado no cão por algumas horas para elevar a temperatura do vetor e reativar o agente. Então, como eu falei, esse carrapato ele precisa ser fixado ali por um tempo, tá? E aí ele vai liberar esse agente na corrente sanguínea só depois que ele ativar esse agente. Então, ele precisa estar aquecido, ele precisa elevar a sua temperatura para poder transferir essa arlíquia para o animal, a fim de que ele se multiplique e atinja, então, quantidades suficientes para desencadear um processo infeccioso. Então, isso acontece o quê? Lá dentro do carrapato está ativando essa arlíquia para ela se multiplicar e causar infecção no animal. Então, a erlíquia penetra nas células mononucleares de defesa na forma de corpúsculos elementares. Então, ela entra. Então, a erlíquia está ali, foi transferida na hora do pastejo sanguíneo, ela acha uma célula mononuclear e ela penetra nessa célula, certo? Ela penetrando nessa célula, ela forma um corpúsculo elementar, que daí depois vai ser dividido em 2 estágios. Corpúsculos iniciais e as mórulas, que é o que a gente vê geralmente nos exames. Certo? Dúvidas até aqui? A galera não fala, né, mano? Beleza. Então, protegida dentro da célula, a erlíquia, então, circula por todo o organismo, estabelecendo-se em maior quantidade em órgãos que predominam células do tecido mononuclear. Então, ela vai nos órgãos que tem mais essas células, né? Dessas células do sistema mononuclear, que seriam, então, o baço. Então, aí sim, por isso que eu tenho uma esplenomegalia, porque a erlíquia tem predileção por esses órgãos. Então, eu vou ter aumento de baço, aumento de linfonodo, aumento do fígado, tá? Então, a erlíquia, ela tem predileção por esses órgãos. Ela vai ficar, então, parasitando baço, linfonodo, fígado. E o animal vai desenvolver, então, uma linfadenomegalia. Ele pode ter uma hiperplasia linforreticular, que seria praticamente a mesma coisa em relação a uma hiperplasia, aumento das células ali do linfonodo. E do baço e do fígado. Entenderam aqui, então? Então, eu posso ter esplenomegalia, linfadenomegalia e hepatomegalia. Por quê? Porque a erlíquia, ela prefere ficar nesses órgãos porque tem maior número de células do tecido mononuclear, que é as células que ela parasita. Então, durante a infecção, ocorrem diversas alterações imunológicas e inflamatórias, resultando em, olha isso aqui, isso é importante, tá? Quando a gente fala para vocês avaliarem lá um hemograma, e eu sempre falo lá para avaliar o PPT, que é as proteínas, a gente está falando disso aqui, ó. Eu também tenho hipergama-globulinemia na erliquiose. Então, eu tenho aumento das globulinas no sangue, tá? Então, as globulinas, elas se elevam na erliquiose. Então, se eu tenho aumento de globulina, quando vocês avaliam o PPT, que é a proteína plasmática total, as globulinas também vão dar elevada, também vão estar elevadas, certo? Principalmente, era bom fazer uma comparação entre globulinas e albumina. Se a globulina realmente estiver elevada, você tem uma situação de hipergama-globulinemia, certo? Então, eu posso ter hipergama-globulinemia na erliquiose. Posso ter infiltração leucocitária em diversos locais, como rins, baços, meninges, pulmões, olhos e baço. Quando eu falo sobre infiltração leucocitária, eu estou querendo falar sobre o quê? Depósito de imunocomplexos. Então, eu posso ter os depósitos de imunocomplexos em vários órgãos. No rim, como eu falei, no baço, posso ter nas meninges. Então, aqui, por isso, explicaria, então, as convulsões. Eu posso ter ali uma encefalite na erliquiose, em função do depósito de imunocomplexo.
Posso ter ali parasitando os pulmões, então por isso dá dificuldade respiratória. Posso ter nos olhos, que daí vai ter a questão da uveíte, certo? E no baço é o aumento do baço mesmo. Já quando passou, então, a fase aguda da doença, ocorre aparente recuperação clínica e a doença se torna subclínica ou assintomática. Então, assim, passou a fase aguda da doença, o animal já entra na fase subclínica, né? Isso porque, assim, se ele conseguisse, se a imunidade dele estiver boa, se ele conseguir manter ali, ele eliminar uma parte da erlíquia, ele não vai chegar a ter a doença. E daí ela evolui para a fase subclínica, tá? Ele fica lá escondido. Que daí vai ser em torno da fase assintomática, né? De 40 e 120 dias após a infecção, podendo durar por 6 a 9 semanas ou até mesmo por anos. Então, por isso que a galera fala, a erliquiose trata, mas depois volta. Depende, é justamente por isso. Porque se não for feito o tratamento correto da erlíquia, depois de um tempo, o animal vai ter a fase subclínica e depois ela volta, tá? Então, sempre tem que ficar mantendo a imunidade desse animal boa, suficiente ali para evitar que volte. Então, na fase crônica, a sintomatologia está associada, então, a glomerulonefrite, que foi o que eu foquei bastante, né? Então, na fase crônica, o problema é o rim, tá? E até mesmo a síndrome nefrótica. Isso tudo vai levar ao quê? A falência renal, tá? Então, esse animal desenvolve uma falência renal na fase crônica, principalmente devido à deposição dos complexos imunes ou imunocomplexos aí. Então, nessa fase, os cães desenvolvem quadros de supressão na medula óssea, anemia e emagrecimento. Olha só, galera. Isso aqui é importante por quê? Porque vai ter situações que vocês vão ter aplasia medular em erlíquia. O que seria isso? A erlíquia crônica, ela chega no momento que você não tem mais leucócito. O animal não tem defesa mais, tá? Aí uma situação dessa seria a aplasia medular, certo? Daí não tem mais defesa. Você consegue descobrir isso através do exame de sangue e avaliar a taxa de leucócito. Quando eu tenho 0 leucócito, quando eu não estou tendo leucócito, esse animal pode estar desenvolvendo uma aplasia. Para eu ter certeza que é uma aplasia de medula, eu faço o quê? Eu faço uma punção de medula óssea, né? Então eu coleto medula óssea, posso coletar esse material através do osso externo ali, da cartilagem xifoide e do osso do fêmur, tá? Então posso coletar do fêmur também. Obviamente do fêmur tem que anestesiar o animal, tá? Então eu também, para ter certeza do diagnóstico de aplasia de medula, eu coleto material medular e mando para análise, tá? Se eu não me engano, é o megacariócito que tem que ser encontrado. Se não for encontrado o megacariócito, quer dizer que não está tendo produção. Aí você fecha o diagnóstico em aplasia, tá? Quer dizer que não tem mais produção, certo? E aí, o tratamento para esses casos, você pode fazer uma transfusão, né? Também ajuda. Só que também pode ser utilizado a eritropoietina, que é utilizado nesses casos de aplasia. Eritropoietina. Ok? O animal pode ter anemia ainda e emagrecimento. Tá? Então, na fase crônica, galera, o trem é feio. O diagnóstico depois da fase crônica ele é mais difícil, né? Porque a mórula ela não vai estar mais presente ali na corrente sanguínea quase. Ela já está concentrada lá no baço, no linfonodo e na medula óssea. Poderia ser feito, então, uma citologia de linfonodo, punção de medula, para ver se encontra, tá? Então, no esfregar sanguíneo é mais difícil. Porém, galera, a gente vai entrar em diagnóstico depois, mas a gente já falou aqui, então, de diagnóstico. Pode ser feito, então, hemograma, tá? Pode ser feito citologia e pode ser feito o quê? Os testes rápidos. Então, nesse caso aqui, tentaria com o teste rápido para ver se daria positivo.
Na fase aguda, então, galera, os sinais são inespecíficos e a gravidade depende de cada indivíduo. Então, é meio que óbvio, né? Cada indivíduo vai responder de uma maneira. É comum, então, a gente constatar a doença na anamnese ou na avaliação física do animal. Então, geralmente, é aquela história, né? O animal tá triste, não come, tá com febre, tem presença de carrapato, enfim, tá? Então, sempre, óbvio, tem muito tutor que fala que não tem carrapato. Isso aí, alguns alunos que já fizeram estágio, eles sabem como é que é. Aí, na anamnese, você encontra o carrapato. Aí, você mostra pro cara, o cara fica... Tá. Então, assim, sempre tentar descobrir se esse animal tem ectoparasitas, tá? Então, avaliar através do histórico ou infestação por carrapatos. Então, provavelmente que esse animal tenha contato com carrapato. Alguns cães, eles não apresentam qualquer sinal clínico perceptível e a doença passa despercebida na fase aguda. Então, tem animal que não vai ter nem sintoma, tá? Então, isso é fazer o quê? Cada animal desenvolve de um jeito. E aí você só vai ver depois, quando ele tiver a fase crônica. Outros apresentam, então, apenas febre e uma apatia. Então, aquele animal que chega com febre, triste. Enquanto alguns apresentam sintomatologia mais grave, como a febre, a apatia, a anorexia. Já vai ter a esplenomegalia, vai ter a linfadenopatia e ainda as tendências hemorrágicas. Quando a gente fala tendência hemorrágica, eu estou querendo dizer o quê? Que esse animal pode ter tanto sangramento oral, nasal, pode ter sangramento dentro do olho, como eu já falei antes. Então, tendências hemorrágicas. Os sinais clínicos iniciam-se aproximadamente após 14 dias pós-infecção e geralmente com febre intermitente. O que seria uma febre intermitente? É aquela febre que vai e volta. Então, tem a hora da manhã que tem febre, depois não tem mais. Apatia e anorexia. Em relação à febre, galera, é que eu tenho esses pirógenos endógenos aqui, que fazem parte do sistema imune, tá? Então, pyrus vem do fogo lá, lembra? Então, por isso que vai dar a febre. Então, eu tenho a interleucina 1, o fator de necrose tumoral e interleucina 6. São, então, os pirógenos endógenos que vão induzir a febre nesse animal. Interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6. Como eu falei, eu tenho situações que a temperatura ultrapassa de 40 graus. Então, tem animal aí que chega a 41 graus de temperatura. Chega tenso o negócio. As tendências hemorrágicas da fase aguda se restringem a petequias na pele. Então, eu posso ter aí animal com petequia, né? Um dos sintomas clínicos que pode apresentar. Eles podem ainda apresentar quadros gastroentéricos, posso ter vômito e diarreia acompanhado ou não de sangue. Então, eu também posso ter vômito com sangue na erliquiose. Tá? Então, quando eu falo tendência hemorrágica, estou querendo dizer tudo mesmo. Então, qualquer situação de sangramento, desde um sangramento oral, através do vômito, através da diarreia. Os sinais clínicos da fase subclínica são brandos e na maioria das vezes passam despercebidos. Então, na fase subclínica, quase não tem sintoma, tá? Não aparenta sintoma na fase subclínica. Mas eles podem apresentar um emagrecimento, sugerindo evolução para a fase crônica da infecção. Então, o que pode aparecer é um emagrecimento na fase subclínica, já indo para a fase crônica, né? E na fase crônica da doença pode ocorrer meses ou anos após a infecção, com os sinais da fase aguda reaparecendo de maneira atenuada ou grave, podendo levar então o animal a óbito. No caso da crônica, ele vem a óbito por causa da falência renal. Ele chega para você já no estado ali que você nem consegue mais reverter a situação do rim desse animal. Em relação aos sinais atribuídos a distúrbios hemorrágicos, a gente tem a epistaxe, melena, as petequias, as equimoses, os ifemas. E hematúria ocorre em 60% dos casos. Eu posso ter até, galera, hematúria na erlíquia, tá? Tudo pode acontecer, vocês estão vendo. Em relação a distúrbio hemorrágico, qualquer tipo de sangramento eu posso ter nesse animal.
Eu tenho outros sinais sistêmicos, como a febre, a linfadenopatia, membranas mucosas pálidas, a esplenomegalia, as oftalmopatias, que daí seria a uveíte, que é aquele depósito de imunocomplexo no olho, que ela pode ser bilateral, e ainda afecções de retina. Posso ter uma pneumonia intersticial, posso ter a insuficiência renal, posso ter a artrite por causa do depósito de imunocomplexo, posso ter edema de extremidade, que é o linfedema lá que eu tinha falado. Então, às vezes, você vai chegar animal com aumento de membro, é a última coisa que vocês pensam é erlíquia, tá? Então, tem edema de membro, pode acontecer na erliquiose. Anormalidades neurológicas, então convulsão, head tilt, tudo isso pode acontecer, tá? Várias coisas, né? Muitos sintomas. Alguns distúrbios reprodutivos também foram descritos, incluindo sangramento prolongado durante o estro. Isso aqui é comum, tá? Isso aqui é bem comum acontecer na clínica. Então, tem animal que entra no cio, entra no estro, e aí o tutor, depois de 20 dias, vai lá para você. Cara, não para de sangrar, faz 20 dias que ela tá no cio. E aí você pesquisa da Ehrlichia, tá? Então, também está relacionado aí com distúrbio reprodutivo. E lembram lá, quando a gente fala de hemometra, geralmente na hemometra eu também tenho associação com erliquiose. O animal então ficou sangrando, ficou com algum distúrbio hemorrágico e levou a hemometra. Então, às vezes, eu tenho na hemometra, na verdade, uma erliquiose. A hemometra pode ser até um sinal clínico da erliquiose depois de um tempo. Posso ter infertilidade, posso ter aborto, tá? Então, às vezes, vai chegar situações aí do animal ter tido aborto, e aí? Não é só brucelose, né? Então, também posso ter uma erliquiose envolvida aí, levando a esse aborto nesses animais. Posso ter mortes neonatais. Então, animal que depois de nasceu, passa um pouquinho e morre. Então, também pode acontecer, certo? Muito sintoma, galera. O que eu recomendo para vocês, eu vou disponibilizar essa aula. Tenta fazer tipo uma tabelinha, assim, para lembrar, né? Porque quando eu atender, sei lá, uma cadela com cio prolongado, o que é? O que pode ser? Erlíquia. Sei lá, teve um animal aí com convulsão. Entra no diagnóstico diferencial de vocês, erliquiose, tá? Atendi um animal com melena. É só o rim. Só vou pesquisar o rim. Não, pesquisa se é erliquiose, se pode ser uma erliquiose crônica, porque ela também leva a lesão renal. Se eu atender um animal com 0 de leucócito, é uma virose que esse animal pegou. Não, lembra da aplasia da medula na erliquiose. Então, aconselho aí, galera, dos pequenos também, né? Faz uma tabelinha aí para tentar lembrar aí quais são todos os sinais clínicos que eu posso ter no Ehrlichia. Porque às vezes a gente fala assim, animal teve a diarreia, tá com sangue. E lá a galera nunca pensa na Ehrlichia, tá? Então, tá na literatura, é interessante fazer a pesquisa, o diagnóstico diferencial depois. Em relação aos achados hematológicos, em relação a diagnóstico, como eu falei, a trombocitopenia é o achado mais comum. Então, questão da diminuição das plaquetas é o achado mais comum entre as 3 fases da doença. Então, eu posso ter trombocitopenia em todas as fases, desde a fase aguda, na fase subclínica e na fase crônica. A sua ocorrência ela pode ser ocasionada por perdas por consumos nos casos de vasculite e por destruição imunomediada e sequestro de plaquetas ao baço, tá? Então, por isso que destrói as plaquetas, por isso que tem perda de plaqueta. Porque eu posso ter uma destruição imunomediada, posso ter um sequestro para o baço, posso ter uma vasculite, tudo isso leva a diminuição. Essa trombocitopenia, além dessa trombocitopenia, as plaquetas circulantes ficam inativas, principalmente pela diminuição de agregação plaquetária. Então, aqui diminui a agregação plaquetária. Então, por isso também que esse animal tem sangramento, né? Que lembram lá que a plaqueta que faz a agregação, plaqueta que está presente na hemostasia, né? Então, se eu tenho qualquer distúrbio ali, vai ter sangramento, o sangramento vai ser pior nesse animal.
Em relação na fase aguda, os valores, porque os valores das plaquetas, eles são 200 mil a 500 mil por microlitro. Aqui eu tenho situações de ter 50 mil plaquetas a 100 mil plaquetas por microlitro. Então, eu tenho uma trombocitopenia severa, né? O mínimo é 50, o mínimo já é 200 mil. E aqui chega 50 mil. Tem alguns casos, eu já peguei até casos, galera, com 15 mil plaquetas. Então, tem casos aí de 20 mil, tá? Mas já peguei casos piores ainda. E os valores de hemoglobina sérica diminuem em virtude de resposta inflamatória, então a hemoglobina vai dar baixa também, por isso que eu preciso, às vezes, fazer uma transfusão em relação à hemoglobina, porque a hemoglobina é ela que leva, então, oxigênio para as células, né? Então, se ela estiver muito baixa, eu preciso fazer a transfusão. E por que diminui essa hemoglobina? Diminui em virtude da resposta inflamatória desenvolvida pelo hospedeiro, na tentativa de indisponibilizar o ferro para o agente, pois a Ehrlichia necessita de ferro para o seu metabolismo, tá? Então, por isso que diminui, que ela tenta indisponibilizar o ferro para a Ehrlichia, certo? Então, a hemoglobina também vai dar baixo. Então, trombocitopenia, diminuição de hemoglobina, tudo isso posso aparecer no hemograma. Eu posso ter uma leucopenia na fase aguda, né? Então, ter uma diminuição de leucócito, posso ter uma diminuição de linfócito, e é frequente devido à ação dos glicocorticoides endógenos, então, os próprios glicocorticoides do organismo, que são liberados em situações de estresse e em quadros de infecções graves. Então, lembram lá, quando a gente fala que o corticoide faz o quê? Aumenta o cortisol, e o cortisol faz o quê? Diminui as células de defesa. É isso aqui que está acontecendo, só que naturalmente, fisiologicamente, o próprio organismo está fazendo isso, tá? Devido ao estresse da doença e tal, por isso que acontece a diminuição de linfócitos. E a fase aguda é o período mais comum para a detecção de mórulas em esfregaços sanguíneos. Então, na fase aguda, que a gente vai achar aquela mórula lá, é mais comum achar nessa fase as mórulas. Na fase crônica, como eu disse, a aplasia medular pode se apresentar, pode estar presente. Então, cuidado aí quando vocês atenderem um caso de aplasia medular, lembrem-se que pode ser uma fase crônica da Ehrlichia, ok? Da erliquiose. Aquilo ali foi o hemograma, então no hemograma a gente vai ver isso, tá? Então a gente vai ter uma trombocitopenia, a gente vai ter uma diminuição de hemoglobina, a gente vai ter uma leucopenia, vai ter uma linfopenia também. E no caso, se eu tiver uma leucopenia severa, que o normal é de 6 mil a 16 mil, se eu tiver lá leucopenia de 1.000, 1.500, isso aí já pode ser o início de uma aplasia medular, tá? Então, daí sugere-se fazer uma punção de medula para ter certeza. Em relação à citologia, a pesquisas por mórulas pode ser realizada também em tecidos como linfonodos e medula óssea. Então, como eu falei, para pesquisar mórula, eu posso fazer punção de medula e punção de linfonodo também. A visualização das mórulas é mais comum na fase aguda da doença. Para melhorar a eficiência e a sensibilidade dos exames citológicos, recomenda-se testar amostras de ponta de orelha. Quando vocês têm suspeita, galera, de uma hemoparasitose, tanto Ehrlichia como Leishman, como Babesia, sugere-se fazer uma citologia de ponta de orelha. Então você vai lá, coleta, faz uma pequena furinho mesmo com a agulha na ponta da orelha e coleta aquele sangue periférico ali numa lâmina, tá? A chance de, se o animal realmente estiver acometido, ali seria a melhor forma de diagnóstico, tá? Para conseguir encontrar essa Ehrlichia. Outros exames podem ser realizados através da pesquisa de anticorpos, que é o RIF, né, o exame de imunofluorescência, que seria um teste sorológico padrão para pesquisa de anticorpos. Então, essa aqui é aquela situação de você coletar o sangue e mandar para um laboratório para fazer análise do RIF. E aí eu tenho os testes sorológicos, que são os testes rápidos. Tem vários no mercado hoje em dia, tá? Esse SNAP aqui é o mais famosinho
deles aqui, tá? Se usam bastante, só que tem uma desvantagem. A única coisa é que os antígenos de cepas não são brasileiras. Só que a gente usa ele como uma triagem, tá? Então, às vezes, se a sintomatologia clínica, o hemograma, tá dizendo que a Ehrlichia, mais um teste rápido, não deu, às vezes seja por causa dessa questão do antígeno e cepa não ser brasileira, tá? Então, tem isso também. Então, esse é o 3DX, né, que testa para várias doenças. Tem para girofilária, anaplasma, Ehrlichia, teste positivo de controle, aqui é a borreliose. Só que tem vários, tá? Lá na clínica na Anhanguera, a gente tem o outro lá, o teste rápido também, que é bom também. Em relação ao PCR, então a gente poderia até ser feito PCR para avaliar erliquiose também, então poderia ser analisado o PCR. Esse PCR tem se mostrado sensível e específico para o diagnóstico de Ehrlichia. Então, entenderam, né? Então, posso fazer desde o exame de sangue. No exame de sangue, eu vou encontrar alguns achados, como diminuição da hemoglobina, diminuição da plaqueta, diminuição do diminuição do linfócito, diminuição do leucócito. Posso fazer citologia de linfonodo, de medula óssea, para tentar descobrir o parasita. Posso fazer testes sorológicos, então posso fazer um RIF, posso fazer um teste rápido e posso fazer o PCR. Todos esses exames são aceitos para Ehrlichia. Galera que gosta de pesquisa, tem um teste que pode ser feito em cultivo celular. Então, manda essa, como é uma bactéria, né? Então, da mesma forma que a gente faz crescimento em agar, aqui eu também posso fazer através de amostra de sangue. Então, manda para o laboratório, só que aqui é um método caro e demorado, leva mais de 30 dias para fazer. Só que isso aqui geralmente é mais usado para fins de pesquisa, né? Então, onde faz pesquisas para ver esse crescimento da Ehrlichia em placas. O tratamento, então, que é o mais importante, ele se baseia, então, na administração de antibacterianos, é uma bactéria, então vai ser um antibacteriano, principalmente da classe das tetraciclinas, tá? Então, antibióticos das tetraciclinas. Obviamente que a doxiciclina é a que mais se usa, porque ela apresenta uma boa absorção intestinal e alcança elevada concentração celular, o que é almejável, então, nos casos de infecções causadas por bactérias intracelulares. Que pensa, né, galera? Tem que ser um antibiótico potente, né? Ele é um parasita que está dentro de uma célula. Como que vai atuar? Então, a doxiciclina, ela chega em níveis aceitáveis ali na corrente sanguínea e faz o efeito que ela tem que fazer. Antigamente era usado por 14 dias, depois passou para 21 e hoje se usa 28. Ontem ainda olhei um artigo, galera, então a galera está usando por 32 dias já. Mas vamos manter os 28 dias aí, tranquilo. Na dose de 5 a 10 miligramas por quilo, em intervalos de 12 a 24 horas por dia. Por via oral. Em relação, galera, se você usar a dose máxima, se você usar os 10 miligramas, aí você pode fazer a cada 24 horas, tá? Mas, geralmente, a gente faz a cada 12 mesmo, tá? Mas pode, não é proibido. Eu mesmo, no começo da carreira, eu só usava uma vez ao dia. Depois, aí, por brigaiada de veterinário, eu acabei passando para 2, porque os coleguinhas não entendem que tem aqui na literatura falando, né? Que é até 24 horas. Então, eu passei a usar 2 vezes, mas pode ser usado uma vez ao dia, tá? Tem na literatura. Então, para quem for querer trabalhar assim, manda a dose máxima uma vez ao dia e pronto, tá na literatura, pode ser feito. Beleza? Em relação ao cloranfenicol, ele é a segunda droga de eleição. Então, primeiramente, é a doxiciclina. A segunda droga seria o cloranfenicol. Por exemplo, eu fiz um tratamento lá com dox, não resolveu. Eu tenho uma situação de uma fêmea gestante. Só que em relação à fêmea gestante, galera, tem que pensar muito antes, tá?
Por quê? Porque só se ela realmente estiver muito mal, Darli, que é para vocês fazerem tratamento. Porque qualquer droga acaba afetando os fetos, né? Então, mas o cloranfenicol seria a droga de eleição para essas fêmeas gestantes aí. Aí a dose dele é de 15 a 20 miligramas a cada 8 horas, tá? Então aqui é 3 vezes ao dia. Eu tenho trabalhos, inclusive até ajudei a Tatiane Pedroso, que hoje trabalha com hormônio, na época de graduação, né? Porque a gente estudava tudo junto, né? Ela era da turma do Balta, se eu não me engano, ou veterana do Balta. E a gente fez um trabalho junto. Ela fez a tese de mestrado dela é a associação da doxy com o dipropionato de midocarb, tá? Então pode ser realizada a associação dos dois, tá? Então no tratamento aí que eu tenho lesões severas de Ehrlich, eu posso deixar a doxiciclina junto com o dipropionato, beleza? E aqui o dipropionato, ele são só 2 aplicações com intervalos de 15 dias, na dose de 5 miligramas por quilo por via subcutânea, tá? Então anota aí, dipropionato de midocarb, intervalos de 15 dias, 5 miligramas por quilo via subcutânea, tá? Isso aí pode ser usado. Só que, porém, o dipropionato de midocarb, que é o famoso imizol, ele tem alguns efeitos colaterais, tá? Não são associados à aplicação de midocarb como tem alguns efeitos colaterais, como a salivação, secreção nasal serosa, diarreia e dispneia, tá? Então eu posso ter até uma dispneia nesse animal, beleza? Então é sempre interessante fazer a aplicação do imizol na clínica. Não faz o imizol, manda embora, senão vai dar BO. Deixa esse animal lá na clínica, uma tarde lá, para você avaliar, ver se esse animal vai ter alguma reação ao imizol. Eu falo isso por quê? Porque um colega, eu vou falar colega porque não fui eu, então eu posso falar que é colega. Um colega meu, quando eu trabalhava em Campo Grande, ele fez o imizol e mandou o cachorro embora. A gente ficou tudo assim, você é doido, vai mandar o cachorro embora. Não deu outro, o cachorro voltou à tarde, assim, passando mal lá, salivando tudo, e a dona desesperada lá. Então, deixa o animal na clínica, observe esse animal na hora da aplicação do imizol. Não vai fazer isso, mandar embora, que vai dar B.O. Embora de boa aceitação, a eficácia do midocarb frente à erliquiose, ela ainda é discutível, né? Tem esse trabalho da minha amiga que eu falei, só que ainda a galera não usa muito. Eu mesmo não uso ele, eu só uso o imidocarb no caso da babesiose, tá? Na Ehrlich eu não uso. O tratamento sintomático deve ser instituído, este inclui reposição a hidroeletrolítica, né? Então, obviamente, que esse animal ali, ele não está comendo, está apático, você não vai usar só a doxy, né? Você vai passar um fluido nesse animal. Então, vai passar um fluido com complexos vitamínicos. Geralmente, a gente associa a B12, né? Porque a B12, ela participa ali da formação das hemácias, né? Então, ajuda na produção da série vermelha. Também pode ser usado antiemético, que às vezes esse animal chega com vômito, né? Então, a gente pode usar um antiemético. Em casos extremos, a gente pode fazer a transfusão sanguínea. A gente falou da transfusão hoje, que eu tenho situações aí que eu posso fazer a transfusão através do volume globular ou através da hemoglobina, tá? Então, o volume globular abaixo de 15 faz a transfusão, certo? E também avaliar os valores da hemoglobina. Hemoglobina abaixo de 6, se eu não me engano, já faria a transfusão. Mas eu avalio mais pelo VG mesmo. Aí vem a parte do corticoide, galera. Tem a questão do uso de corticoide, tá? Ele pode ser benéfico no início do tratamento, tá? Então, pode ser usado o corticoide no erliquiose. Só que aí você tem que pensar também, né? Se o animal tiver um comprometimento da imunidade, às vezes não tem que pensar, né? Tem que pensar uma situação que tem que pensar com carinho aí. Principalmente então, quando esse paciente corre o risco de morte ou quando a trombocitopenia for observada, grave, né? Sugerindo, então, o desencadeamento de uma doença autoimune,
tá? Então, pode ser usado, mas pensa antes aí de usar o corticoide também. Mas pode ser que ele salve o animal também. Se ele tiver uma trombocitopenia severa, às vezes você acaba fazendo ali no desespero, né? Aí qual que vocês usariam? Poderia ser usado a prednisolona, 2 miligramas por quilo por 2 a 7 dias. Então esse seria o corticoide que vocês poderiam usar no caso da erliquiose. Prednisolona, 2 miligramas por quilo por 2 a 7 dias. Também eu posso usar imunomoduladores. Então é o quê? Os remédios para aumentar a imunidade. Antigamente tinha o Infervac, que hoje em dia não tem mais. Então a gente poderia usar o Levamisol mesmo. O Levamisol mesmo, ele aumenta as células T. A dose dele é de 0,5 a 2 miligramas por quilo, tá? Então poderia ser usado aí o Levamisol para aumentar a imunidade desse animal. Como eu falei, no caso da aplasia de medula, a droga de eleição seria a eritropoetina, tá? Então poderia ser usada a eritropoetina. Em relação à suplementação de ferro, nem todo caso vai precisar do ferro, tá? Mas pode ser feita a suplementação aí de 100 a 300 miligramas a cada 24 horas durante 3 a 5 meses. E aí vocês sempre têm que pesquisar, e hoje em dia na veterinária, a maioria dos ferros eles são quelatados, então ele pode ser usado junto com a dox, né? Que antigamente tinha uns ferros que não se usavam, mas hoje em dia a maioria deles pode ser usado, mas só observe isso aí na hora de escolher para a sua receita. Em relação ao prognóstico, ele é de reservado a ruim quando o cão estiver cursando a fase crônica. Então, quando chegar na fase crônica, ele já vai estar sendo ruim esse prognóstico, tá? Por quê? Por causa da falência renal. Falência renal, o ideal seria fazer o quê? Hemodiálise. A gente não tem hemodiálise disponível, assim, aqui em Dourados mesmo, né? Então, é um prognóstico ruim se ele chegar nessa fase aí de insuficiência renal. Em relação à prevenção, a exposição, então, à Ehrlichia canis não confere imunidade protetora e as vacinas protetoras para cães não estão disponíveis. Então, galera, uma vez eu coloquei na prova de verdadeiro ou falso vacina. Não tem vacina para erliquiose, tá? Pelo amor de Deus, não tem vacina. O controle do vetor é a medida mais eficaz na profilaxia da infecção por Ehrlichia canis. Então, controle é vetorial. Todas as doenças, galera, leishmania, que é o problema é o flebótoma, que é o carrapato, o problema é o vetor, né? Então, é controlar o vetor. E lembrar do ciclo, lembrar que esse carrapato, ele desce lá no ambiente, faz a postura dos ovos, ele sobe do animal para fazer, quando ele nasce, ele vai, faz a primeira pastejo sanguíneo, depois ele desce, sobe de novo. Então, assim, sempre para cuidar do vetor, não é só no animal, você vai ter que cuidar do ambiente também, tá? Então, sempre fazer a higienização do ambiente e do animal. Para o animal, hoje em dia, tem os famosinhos aí, né, galera? Tem o Floralaner, que é o Bravecto, duração aí de 3 meses. O Afloxolaner, que é o NexGard, 30 dias, aí vai. Todos eles são bons, tá? Não falo, não puxo sardinha para ninguém, tá? Tem aí o Simparic também, que poderia ser usado. Tem as coleiras, tá? Que as coleiras têm deutrametrina também, esse Propoxur aí, que ela dura mais tempo, dura 6 meses. E por aí vai, tem vários, né, galera? Então, cada dia surgem novas moléculas, novos produtos, mas eles são os que são sendo... Eita! É ao vivo o negócio. São os que estão sendo utilizados. Nossa, gerúndio, estão sendo. Ok, galera. Em relação à erliquiose felina, então pouco se sabe a respeito da erliquiose felinos, né, em felinos. As espécies que naturalmente infectam felinos ainda não são bem caracterizadas,
como eu falei, já tem artigos falando que encontraram anticorpos de Ehrlichia canis, mas não quer dizer nada ainda. Os sinais clínicos na espécie felina são variados, incluem desde uma febre até anorexia, perda de peso, vômito e diarreia, tá? Utiliza-se, então, a doxiciclina, também seria a droga de eleição para erliquiose felina, na dose de 10 miligramas a cada 24 horas por 28 dias. Então, é igual, não muda, tá? Só pode usar aí, na verdade, a dose máxima uma vez ao dia por 28 dias. Certo? Galera, vocês estão muito quietos, fala comigo. Deixa eu ver quem tá aí. Vamos ver quem tá aí. Estão aí ainda? Sim, professor. Beleza. Deixa eu fazer chamada aqui, então. Ó, 13 alunos. Ó, o Alisson tá aí também, mano. E aí, galera, dúvidas? Ok, professor. Só o Alan tá falando, galera. Fala aí. Não, prof. Quem tá de boa? Dúvidas? O áudio tava claro? Sim, Deu para ouvir tudo? As imagens conseguiram ver? sim. Nenhuma dúvida surgiu aí, galera, da Ehrlichia? Sabem tudo já de Ehrlichia, né? Não aguentam mais falar. Mas vocês viram a questão dos sinais, né? Tem muito sinal clínico diferente, né? Sempre lembrem desses sinais, porque às vezes vocês vão estar quebrando a cabeça lá na clínica, tentando resolver uma coisa que é simples, né? Então, lembrem desses sinais clínicos. Às vezes você vai chegar lá, o animal está com paresia, não está andando, e você não lembra da Ehrlichia. Você pensa em coluna, pensa em outra coisa, faz raio-x, faz mielografia, faz um monte de exame, e na verdade não é Ehrlichia, tá? Então, lembrem desses sinais, coloquem a Ehrlichia como diagnóstico diferencial na vida de vocês aí. Porque tem muito caso, galera. É muito comum. Thiago Palmieri, Thierry, Victor. E aí, galera, tá bom por hoje? Vocês estão sem fazer nada em casa, né? Aí vocês querem aula. Galera, ó, a previsão é voltar pro dia 13, né? Só que vamos rezar aí para dar tudo certo, para essa curva diminuir um pouco aqui, pelo menos na nossa cidade aqui, pelo menos, para às vezes a gente voltar, né? Porque se a gente pensar pela nossa matriz, que é em Valinhos, São Paulo, obviamente que lá não vai voltar mesmo, né? Mas se aqui estiver tranquilo, às vezes a gente volta na data. Pode falar. E você viu o que o Reinaldo Zambuja postou lá sobre as faculdades públicas então, e as privadas pois também? é, só que daí até agora a Anhanguera não se pronunciou, né? Que tem que vir de fora, né? Vem de São Paulo. Tudo que a gente faz é por São Paulo, né? Então, é eles que vão mandar lá. Mas, se seguir ele, a gente só volta em março. A previsão, né, professor? A previsão da situação vai ficar mais crítica agora em abril mesmo. Então, pois é. Torcer, né, agora galera? Agora em abril e maio. Aham. Mas, o que eu tenho para falar para vocês é assim, a gente vai mantendo, né? Semana que vem eu falo outro tema. Se vocês puderem sugerir temas também, se quiser mandar lá no grupo, manda lá que daí a gente fala sobre, né? Porque agora o interesse é de vocês maior, né? Então, vocês também, eu tenho dificuldade de tal tema, sei lá. Manda lá que eu vou atrás e a gente conversa sobre daí. Beleza? Professor, em questão de prova, você vai pedir prova, vou falar da minha. A minha prova vai ser o trabalho, tá? Então, assim que a gente voltar, vocês vão apresentar aquele trabalho lá para mim.
Entendeu? Esse. E nota de Mas, assim, trabalho? por exemplo, ó, vamos pensar no pior. Vamos supor aí que a gente precisa lançar nota, sei lá, até não sei que dia. Aí a gente pode fazer aqui, tipo, aqui mesmo, por aqui mesmo. A gente faz, cada aluno fala uma parte sua aí, sei lá, a gente pensa como que pode fazer. Mas a Não, faz minha o seguinte, parte... você confia em nós. Oi? Você manda a nota, manda a nossa nota, depois a gente apresenta. Ah, tá bom, não quer nada, né, Thiago? Não, é. Ah, tá bom. Boa, Tiagão. O cara não quer nada, né, mano? O cara Não, não você falou confia em nós, nada. ué. Não, mas da minha, pelo menos, vai ser isso. Desde o começo, não ia ter prova, ia ser a apresentação do trabalho, né? Então não mudou. Só que eu só preciso ver até que dia tem que lançar essa nota e tal. Mas a gente conversa aí. Tá, Vocês beleza. viram lá no portal se já apareceu a nota de vocês, do trabalhinho lá? Que trabalho? Ai, meu Deus. Teve um trabalho já que eu pedi, ô Zé. Mas acho que Ah, não não. colocaram o seu nome num grupo lá. Acho que você tem nota. Olha. Quem que Você foi a viu? santa abençoada? Você viu? Acho que tem. Eu não tenho certeza, não. Não, Tem que mas se não olhar tivesse, lá. você já envolve lá também. Ô, Zuzi, que dia que começa as provas normais mesmo, você sabe? Então, seria final agora desse mês, né? Eu sei que no calendário estaria assim. Estaria que vocês voltariam no dia 13 e aí na outra semana vocês já teriam prova. Mas agora não sei, né? Nossa. Mas eu pergunto lá hoje, tento descobrir como que vai ser, se já tem uma posição de alguém em relação às provas. E é A o que nota vocês de trabalho estão preocupados, é né? atividade de sala de aula? Oi? A nota de trabalho é atividade de sala de aula? Isso, é aquele trabalho que eu pedi um tema para vocês, tal. Eu mandei no grupo lá, ó, Zé. Acho que eu fiz. É 500.